Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Eduardo Lopes. E o nosso tema é o projeto que transforma em crime hediondo porte e posse de armamento de uso restrito. Na verdade, essa matéria tramitou no Congresso Nacional desde 2015. E a gente aproveita para explicar aqui que a autoria do projeto foi justamente do senador Crivella, não é isso? Exatamente. A autoria foi do senador Crivella, hoje prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E em 2015 ele apresentou o projeto e aqui no Senado ele foi aprovado. Já em 2015 foi aprovado. Mas aí ele é aprovado aqui, tem que ir para a Câmara, não é isso? Foi para a Câmara. E lá, modificações. E aí foi para a Câmara e somente agora, em 2017, há um mês e pouco atrás, é que foi votado na Câmara, mas foi votado com emenda, com o substitutivo do relator, que foi o deputado Fraga, aonde ele especificava quais as armas. Então ele relacionava quais as armas que estariam dentro dessa nova tipificação de crime hediondo. E ele colocou no substitutivo que seria o fuzil, metralhadora, submetralhadora, quando em uso em crime. Então alterou bem o projeto. Entendi. Que além de relacionar quais armas, e no caso só 3 tipos. Que tipo de uso? E só em crime. Então, se a pessoa fosse apanhada transportando um fuzil, mas não tivesse cometendo um crime, estaria fora da lei. Sofreria a lei vigente, mas não estaria dentro do crime hediondo. Então, ela teria fiança, se fosse uma temporária, a temporária seria de 5 dias. E quando você tipifica como hediondo, aí você tem um outro tratamento, né? Até mesmo em progressão de pena, né? Até na progressão de pena. Então, quando o substitutivo chegou até mim, no Senado, e foi para a CCJ, eu peguei a relatoria, até pelo fato de ser do Rio de Janeiro e de ser autoria do senador Crivella. Então, conversando com o próprio Crivella também, nós vimos que o texto do Senado, o texto aprovado no Senado, nós consideramos melhor do que o substitutivo da Câmara. Porque no texto original do senador Crivella, tipifica como crime hediondo o porte, transporte, comercialização de armas de uso restrito. Então aí a lista já é bem maior. E você entra pistola, pistola de uso exclusivo das Forças Armadas, e não apenas em uso em crime. Então, o porte hoje, o transporte, o uso de armamento restrito já configura crime hediondo. E aí nós temos aí o tratamento que a legislação já diz, né, como você colocou. A progressão de pena dificultada, a questão da temporária, que já começa com no mínimo 30 dias renovada, podendo ser renovada. Tem a questão de ser inafiançável e já começa imediatamente no regime fechado. Senador, a gente acompanha que o Rio de Janeiro está passando por uma crise grave na segurança pública, inclusive recentemente a gente viu toda aquela questão de enfrentamento de facções diferentes dentro da Rocinha. Qual a expectativa do senhor? Como é que impacta uma lei dessa nessa situação que vive o Rio de Janeiro, por exemplo? Eu fui perguntado isso, né? E com certeza perguntaram também isso ao Crivella. É lógico que o texto e a lei por si só, ela não vai fazer. Claro que aquele que vive à margem da lei, ele já está à margem da lei. Então, vamos dizer assim, ele já sabe o risco que ele corre, não é isso? Ele já está por conta e risco da própria vida que ele tem. Eu não tenho dúvidas, claro que o endurecimento na legislação, lógico que traz por si só uma coibição. Né? Alguns vão pensar 2 vezes antes de portar ou transportar, enfim. Mas não tenho dúvidas que a solução seja realmente a fiscalização. Nós temos que ter uma fiscalização efetiva nas fronteiras do país, nas fronteiras do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Eu estava vendo um dado interessante. O número de armas apreendidas no Rio, a porcentagem que o fuzil metralhadora ocupa na apreensão de armas é bem menor do que na apreensão de munição. Nossa. Você prende muito mais em termos de porcentagem, muito mais munição para essas armas do que as próprias armas em si, em relação às outras armas. O que significa isso? Significa que
a munição que alimenta esse armamento é muito grande também. Então nós temos que ter uma fiscalização no sentido de coibir a entrada das armas e também a munição. Porque é como se diz, não adianta ter a arma se não tem a munição. A arma perde todo a sua utilidade. Então não tenho dúvida quanto a isso. Mas é importante porque a gente vê cenas hoje e não podemos partir para aquele pensamento que não é normal. Não, não é normal. Não dá para banalizar, a quantidade de fuzil não é divulgada, né, pela Secretaria de Segurança Pública, até porque é um segredo realmente, né, de Estado, vamos dizer, é importante, mas o número é muito grande, não tenha dúvidas. O poderio é muito grande. E nós temos que ver o seguinte, então no momento que você fiscaliza, você coíbe, através da lei, através de ações realmente de fiscalização, você vai diminuir isso. Porque você vê hoje, eu falava dentro do não achar mais normal, você vê imagens hoje do sujeito usando fuzil para assaltar um carrinho de cachorro-quente. Nós temos imagens, eu vi imagem de uma reportagem que foi ao ar agora, no domingo, no Fantástico da Rede Globo. Quer dizer, o fuzil sendo usado para roubar, assaltar um carrinho de cachorro-quente, para assaltar uma lojinha. Então, o fuzil passou a ser uma arma de uso comum, vamos dizer assim, né? Então, é um projeto que realmente o objetivo é coibir, e aí, claro, agora vai ter alcance federal, mas o Rio de Janeiro, sem dúvida, é o ponto principal disso, né? Que análise o senhor faz desses últimos momentos que viveu o Rio de Janeiro, né? Essa operação das Forças Armadas cumpriu o seu papel, há necessidade novamente da presença dessas forças na cidade? Como é que o senhor vê? E qual é o horizonte disso, de alguma forma, melhorar? Olha, eu conversei isso já com o nosso ministro Jungmann, e ele também concordou, e tinha outros deputados da bancada do Rio de Janeiro. Eu acredito que a presença das Forças Nacionais do Exército no Rio, ela tem que ser... vou até falar assim, parece até uma redundância, né? Mas tem que durar até quanto tiver que durar. Não pode ter data, não pode ter, é um mês, é 15 dias. Não pode. Você tem que realmente atuar e você ver realmente os números reduzirem. Sim. Não adianta você, num momento pontual, por exemplo, nessa guerra especialmente da Rocinha, dois bandos, né, em confronto. Né? Aí o Exército entra, depois de uma semana o Exército sai. Eu acho que tem que ser mantido. E a ideia, segundo o ministro Jungmann, era que o próprio presidente Temer já tinha também sinalizado até o último dia do seu mandato, ele manteria as forças, a presença das forças lá no Rio de Janeiro. Isso é compromisso com o povo do Rio de Janeiro, com o Estado do Rio de Janeiro. Essa presença vai ajudar a dar um horizonte, o desafio de dirimir esse problema aí. Que outras estratégias o senhor acha que são necessárias? Eu volto ao ponto, você tem que ter o presencial. A fiscalização, a presença. Fiscalização. Por exemplo, eu já vi gente reclamando, né? Poxa, demorei para chegar no trabalho porque tinha uma blitz. Pô, logo 9 horas da manhã, uma blitz numa avenida. Mas é isso que nós temos que... nessas horas, porque se o homem de bem e o homem de mal, em determinada hora, ele sabe que não tem fiscalização nenhuma, é a hora que ele vai cometer o ilícito. Então tem que ter eventos surpresa, em horas diferentes, em locais diferentes. Isso que eu defendo. Então, não adianta. Eu prefiro ter o incômodo de perder um pouco de tempo a mais no trânsito por causa de uma blitz que está procurando apreender armas, munição e drogas, do que eu ganhar 10, 15 minutos mais rápido para chegar no meu trabalho, mas de repente passar por uma situação de perigo, de risco. Então, são efeitos colaterais que nós temos que nos acostumar. Mas a fiscalização, eu creio que seja o ponto principal. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa.
Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima!